Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lupin Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continue me ajudando nessa empreitada para a versão dos conteúdos e inscreva-se neste canal. Hã? Promova este canal se você gosta dele, evidentemente. Eu gostaria de tecer alguns comentários sobre o tal do Jones Manuel, que é um esquerdista meio porra louca. Eu acho que ele é um pouco burro de carga, assim. Não é que ele não seja uma pessoa bem articulada. Ele é até uma pessoa que sabe se expressar de alguma forma. Porém, ele me parece uma pessoa muitas vezes estúpida. Ele, sob a aparência de uma certa articulação de ideias, solta certos tipos de impropérios que demonstram não somente uma certa deficiência de caráter, como também uma deficiência mental. Num debate aqui com, acho que foi um vereador chamado Eduardo Moura, ele foi provocado a respeito do grupo terrorista Hamas, que fez aquelas abominações contra os judeus no dia 7 de outubro de 2023. Vejam, eu não vou levar o mérito da questão aqui sobre quem é o mais malzinho da história, porque a gente sabe, estudando a história, tanto do conflito Israel-Palestina, como mesmo do surgimento do Estado de Israel, esses atos de violência que vemos, tanto dos palestinos como dos judeus, é uma constante na história deles. Então, evidentemente, quando analisamos o dia 7 de outubro, sempre há um certo recorte da realidade, como se os conflitos entre israelenses e palestinos começassem ali. E, na verdade, a história é muito mais antiga. Não estou dizendo com isso aqui que seja justificável o que aconteceu, muito pelo contrário. Eu acho que a prática foi imoral, foi desumana, foi perversa, e isso coloca na questão da discussão entre os dois grupos que reivindicam algum tipo de legitimidade, tanto o lado palestino como o lado israelense. Da mesma forma que temos a brutalidade do Hamas contra aqueles civis israelenses, nós temos também uma política de Israel atual que declarou guerra praticamente contra todo o Oriente Médio e matou dezenas de milhares de civis. Em Gaza, no Líbano, no Irã, na Síria, na fronteira da Síria, mataram também pessoas. Enfim, quer dizer, destruíram praticamente todo o sul do Líbano em nome de combater o Hezbollah, enfim, né? Então, quer dizer, ali não tem santo na história. E a deficiência do discurso de ambos os lados é tentar legitimar as formas de violência. Da mesma forma que nós temos os malucos como o Jones Manuel legitimando as brutalidades do Hamas, ou poderia ser antes da OLP e assim sucessivamente, nós temos um lado oposto que é justificar as brutalidades do Estado de Israel, ou então ocultar os problemas que são causados também por essa política de Estado. Ou alguém vai dizer que a destruição de Gaza é algo moralmente aceitável. Vamos analisar uma coisa bem elucidativa. 90% ou quase toda a população de Gaza está como refugiada. O país foi completamente destruído. Hospitais e escolas não existem mais. E essa população está à beira da fome. E isso sem prejuízo da morte de mulheres e crianças que mataram aos borbotões. Isso é um fato. Eu não vejo nenhum comentarista pró-Israel falando disso. Mas, por outro lado, quando o Jones Manuel fala sobre esses assuntos, ele não fala dentro do viés humano, mas sempre dentro de um viés ideológico. Vamos analisar aqui a fala e vamos jogar os seguintes comentários. Isso aqui é uma mulher que passou 1 ano e 2 meses em poder do Hamas e ela foi estuprada por mais de 60 pessoas do Hamas. Ela dizia que estava menstruada, ela chegou a engravidar, fizeram o aborto dela para continuar estuprando essa mulher. Ela fez uma cirurgia para poder juntar ou separar de novo ânus e vagina. Essa é uma das vítimas do Hamas que você defende, Jones Manuel. Então a minha pergunta é muito clara para você, olhando no seu olho, se você tiver coragem de olhar no meu. Você defende o estupro de mulheres, o estupro grupal, inclusive, de mulheres e de bebês, Jones Manuel? Jones responde em 4 minutos. Eduardo Moura é tão desonesto, tão despreparado, que ele negou debate sobre a questão palestina na Câmara dos Vereadores, dizendo que aqui na Câmara dos Vereadores não é momento para falar de Palestina, que tem que falar de Recife. Aí ele trouxe o tempo inteiro o assunto do Hamas pro debate. E aí vamos lá.
Hoje, Israel pratica um genocídio contra o povo palestino. Já matou mais de 70 mil pessoas. Contra a maioria mulheres e crianças. Contra ou a favor? Segura, Eduardo, segura. Segura, Eduardo. Se acalma, se acalma. Contra ou a favor? Se acalma, Tá se acalma, abusadinho, se é você, eu tô acalma. de boa. Ei, Checheiro, se acalma, se acalma. Vai, Contra vai, vai. ou a favor, Por favor, estuprador Eduardo, de vamos mulher? embora, tu vai falar agora. Contra ou a favor? Israel está praticando um massacre no Líbano. Israel está atacando o povo iraniano, inclusive bombardeou uma escola e matou de mais 160 meninas, enquanto esse sujeito, para não falar um palavrão, tá fazendo graça, tá achando engraçado. Israel foi o país que mais matou jornalistas desde o final da Segunda Guerra Mundial. É reconhecido por dados, inclusive, da ONU, que o exército de Israel pratica estupros em massa. É reconhecido por várias pesquisas que a maioria dos israelenses acha normal um soldado israelense estuprar palestinas. É reconhecido por várias pesquisas que a maioria dos israelenses acha normal matar crianças palestinas. Então, o que a gente tá vendo é um genocídio. E sim, eu apoio a causa palestina. Eu não tenho nenhuma dúvida nisso. Eu apoio a causa palestina, eu apoio a emancipação da Palestina do rio ao mar. Eu apoio que se pare a barbárie, o genocídio que Israel tá praticando não só contra o povo palestino, mas contra o povo libanês e contra o povo do Irã. Israel é uma besta nazi-sionista. É um regime de apartheid, um regime racista, que é o mais próximo que a gente tem do nazismo hoje, no século XXI. Um dos meus livros, Colonialismo e Luta Anticolonial, Desafios da Revolução no século XXI, que eu organizei, livro com textos do Domênico Lossurdo. O Lossurdo faz uma análise entre Domênico Lossurdo, puta que pariu, o cara mais radical, mais extremista possível. Vamos lá. sionismo e nazismo e mostra a semelhança entre os dois regimes. Hoje, o mundo inteiro repudia a barbárie praticada por Israel. Até os Estados Unidos, que nos últimos 60 anos foi o maior aliado de Israel, a maioria da população estadunidense reprova a política de Israel, reprova a submissão do governo estadunidense a Israel. Tanto é assim que o Zohran Mamdani foi eleito prefeito de Nova York, a principal cidade do país, justamente com um debate, 4 minutos, com um debate de enfrentamento ao sionismo em defesa da causa palestina. Agora, há vagabundos, a gente desonesta, a gente sem caráter, sem coração, que quer negar o que é um genocídio e quer falar, mas o Hamas é violento, o Hamas isso aquilo. Deixa eu contar uma historinha rápida pra vocês, conversa de historiador. Quem liderava a resistência palestina era a Frente de Libertação Nacional da Palestina, uma organização marxista-leninista laica que defendia a igualdade entre homens e mulheres. Aí o próprio governo de Israel começou a prender e matar os militantes marxistas-leninistas da frente e o governo de Israel estimulou a criação do Hamas como forma de criar um movimento religioso para diminuir o apoio no Ocidente à causa palestina. E aí, como a autoridade palestina se desmoralizou por causa de seus acordos e conciliações com Israel, o Hamas hegemonizou a resistência palestina. E sim, meu amigo, a gente apoia todas as formas de resistência do povo palestino. Eu não sou sommelier de resistência, não. A forma que o povo palestino quiser lutar pela sua libertação, ele lute. Agora, você defende um genocídio. Você defende a morte em massa de mulheres e crianças. Você defende a destruição de Gaza. Você defende o massacre no Líbano. Você defende o ataque que Israel fez na escola no Irã, que matou 160 crianças, meninas. Você defende essa guerra que, inclusive, tem consequências diretas no Brasil e que matou brasileiros. Atenção! Israel já matou vários brasileiros. E Eduardo Moura é incapaz de se solidarizar com essas famílias vitimadas. São canalha. Ó, o que esse lixo humano acaba de falar, porque pra mim isso é um lixo humano. Agora ele é frouxo. Ele não tem coragem de falar que ele defende o estupro de mulher, mas ele falou que defende todas as formas do Hamas e da Palestina, segundo ele, agirem para o que ele acha que é certo. Então esse lixo humano. Porque pra mim quem defende estupro de mulher é lixo humano, frouxo. Lixo humano, frouxo. Este lixo humano acaba de falar aqui, para que todos vocês escutem, que ele defende o estupro de mulheres e bebês. O estupro de mulheres e crianças. E dessa vez, o enfesadinho aqui pegou em bomba, porque caiu na minha armadilha. E ele admitiu pela primeira vez que ele defende isso. Amigos, vamos fazer as seguintes considerações. Esse sujeito fez uma pergunta bastante objetiva. Se o Jones Manuel apoia o estupro de mulheres judias pelo Hamas. E o Jones Manuel atirou para todos os lados, evidentemente, para justificar o apoio que ele tem pelo Hamas. E ele não responde a pergunta, ou melhor, ele responde a pergunta dizendo que todo ato de violência do Hamas seria justificado pelos atos de violência dos israelenses. Essa que é a ideia dele.
Só que aqui nós temos uma visão que, no meu entender, é de um barbarismo tremendo. É de uma crueldade tremenda. Nós estamos lidando com uma pessoa que, no fundo, é ideologicamente um fanático. E, portanto, para ele, não importa os meios pelos quais se busca uma causa, da feita que a causa possa ser alcançada, então vale todos os meios possíveis de violência, inclusive violência contra crianças, contra as mulheres. Ora, mas isso é até contraditório, porque se os palestinos podem reivindicar os meios mais imorais para buscar os seus fins, os judeus também estão perfeitamente justificados em destruir 90% de Gaza e também buscar os seus fins. Então, quer dizer, essa ideia de que os fins justificam os meios, de que não há limites para a crueldade, porque, segundo o senhor Jones Manuel, ele reduz o mundo abstratamente entre opressores e oprimidos e os coloca dentro do imbróglio de uma culpa coletiva, seja uma culpa de nação, uma culpa de raça ou uma culpa de classe. Então, logo, o que nós podemos deduzir da lógica do senhor Jones Manuel é um tipo de barbarismo que não deixa nada a dever ao israelense que quer a destruição de Gaza. Ou um barbarismo que quer, por exemplo, o extermínio de toda a população palestina. Se vocês observarem alguns judeus radicais extremistas, eles têm o mesmo núcleo de lógica do senhor Jones Manuel, que é simples. Olha, nós temos uma causa, defender a nação judaica a todo custo. Defender o domínio judaico sobre os territórios da Palestina e, inclusive, com a expulsão de nossos inimigos para que nós vivamos em paz. Isso tem uma lógica, isso tem uma finalidade. O problema são os meios. Quais são os meios? Destruir Gaza, exterminar boa parte da população palestina, matar mulheres e crianças, jogar foguetes em casas, em habitações, em hospitais, assim suavemente. Ou então na Cisjordânia, com um sistema de segregação, dentre outras coisas. Então, quer dizer, a preocupação do Jones Manuel ali não é uma preocupação humana. Porque por mais que ele alegue as crueldades do exército israelense, ou seja, a matança desenfreada de mulheres e crianças em Gaza, a segregação que existe na Cisjordânia, sim, existem bairros segregados, existem situações em que a população palestina vive praticamente confinada. Ela não pode passar por qualquer lugar, porque existem bairros judaicos, ocupações israelenses ilegais que restringem ao máximo a liberdade de vir do palestino. Ou então no sul do Líbano, que morreram, sim, centenas, se não milhares de pessoas. Ou então mesmo no Irã e assim suavemente. Quer dizer, Israel causando a desestabilização do equilíbrio do Oriente Médio. Mas eu pergunto, de que adianta você relatar a morte de mulheres e crianças, relatar a violência sexual dos soldados israelenses, se você defende também uma violência oposta em nome da causa? Todos eles lutam por uma causa e todos eles acreditam no mesmo fundamento, o fundamento de que os fins justificam os meios e de que vale a violência de um contra o outro. E mesmo que alguém possa dizer Israel é opressora e Palestina é oprimida, nada impede que o oprimido se torne também opressor. E não foi assim com os judeus? De onde é que os judeus saíram para construir o Estado de Israel? Saíram de uma situação de opressão, de uma situação em que estavam em campos de concentração, estavam sendo simplesmente deportados para morrerem, para serem assassinados, para serem exterminados, e, portanto, chegaram na Palestina e, baseado no seu sofrimento particular, eles acreditaram que poderiam tomar o espaço de outros povos. Porque, evidentemente, se nós sofremos esse tipo de violência, e se tudo se resolve pela violência, então nada impede também que a gente possa impor-se pela violência contra outros povos. O mesmo caso são os palestinos. Quando esse pessoal fala de uma forma um tanto leviana, do rio ao mar a Palestina será livre, o que significa essa libertação palestina? Significa a vingança contra o povo judeu. Veja, eu não estou dizendo aqui que os palestinos não tenham razão de sobra para resistir a certas investidas dos israelenses. Eu acho que tem, pelos abusos que sofreram, pelas violências que sofreram. Por exemplo, quando nós pegamos o caso do dia 7 de outubro de 2023, nós podemos fazer um paralelismo ao que aconteceu em 1948. Muitas aldeias palestinas foram massacradas assim. Mulheres foram violentadas, crianças foram assassinadas, velhos não foram poupados e assim sucessivamente. Houve, de fato, uma política de chacina
de comunidades inteiras de palestinos em algumas aldeias e algumas áreas, e inclusive com grupos que não deixam nada a dever ao Hamas, como o Irgun, o Lehi. Estudem que é o Irgun, o Lehi. Mesmo que a Haganah, que seria o grupo oficial, o que gerou o exército israelense, mesmo esse grupo, ainda que eles tivessem quizilhas com o Lehi e com o Irgun, inclusive numa situação de quase guerra civil entre eles, no entanto, eles eram omissos com relação a isso. Ou então, de alguma forma, faziam vista grossa, ainda que eles atacassem, ainda que eles criticassem o Irgun, ainda que, inclusive, chegaram a destruir embarcações do Irgun, que era o mais radical ainda. No entanto, se nós analisarmos a história de Israel, de fato, foi uma história de ocupação e uma história de expulsão da população nativa, para criar um Estado étnico judaico. E isso é lamentável, por um ângulo. Veja, eu acho que em ambas as situações, seja na situação judaica como na situação palestina, eles estão todos errados. Estão todos errados. A ideia palestina de expulsar os judeus não será possível senão também por uma política de massacre, como também é o que o governo israelense está fazendo. E com a colaboração do povo, que ficou revoltado com as ações do dia 7 de outubro, e claro, estão na onda desse frenesi de violência e de ódio étnico-racial contra os palestinos. Então, eu penso que o fato é que nós temos que resgatar pelo menos algum tipo de conceito moral nisso. Porque, veja, todos eles justificam atos de violência. Se você perguntar para um sionista radical, eu não digo nem mesmo um judeu, tá? Eu digo a direita brasileira que está se enveredando por um caminho tortuoso com esse conflito. Eles vão dizer claramente que é para combater o terrorismo. E eles vão dizer que, inclusive, crianças e mulheres são terroristas. E vão chegar ao ponto, como alguns judeus já falaram, e eu já li, já escutei falar, eles vão dizer que matar crianças e mulheres palestinas é como se fosse matar pretensos terroristas. Olha só o nível de lógica. Olha o nível de maluquice a que se chegou esse conflito. É evidente, e até dá para entender, por que o Hamas coopta muita gente na Palestina. Vamos analisar por um ângulo racional, ainda que isso nos pareça bastante irracional, mas é um ângulo que vocês vão captar e entender. Pensem, por exemplo, que você é um cidadão palestino. Você é descendente de pessoas que foram expulsas de suas casas e suas terras. A sua família vivia num território há pelo menos 2 séculos, 3 séculos, enfim. A sua família tinha um título de propriedade, viviam sob o Império Otomano, depois foi o Protetorado Britânico, assim sucessivamente, tá? Você é dessa família. E depois, na Guerra de 1948, um soldado judeu, um miliciano judeu, apontou uma arma na cabeça do seu avô e disse: cai fora, seu porco, seu imundo, seu lixo, senão a gente vai meter uma bala no meio da sua cabeça e uma bala no meio da cabeça da sua família. E esse pessoal foi embora. Viraram refugiados, ou então foram para Gaza, já que Gaza, 75% da população de Gaza é de refugiados de 1948, num território que era então do Egito, que depois se tornou um país, se tornou um território palestino. Pense nesse sujeito que, de repente, além de ter ancestrais que sofreram essa violência de um povo que é seu vizinho e que é um povo cujas origens são alienígenas, porque boa parte desses judeus, na verdade, não pertenciam à Palestina, mas ao leste europeu, à Rússia, aos Estados Unidos, enfim, nos núcleos mais ricos do mundo, ou seja, Europa e Estados Unidos. E mesmo no caso do leste europeu, ainda que com a hecatombe nacional-socialista, essas pessoas eram consideradas europeias e chegam lá num território que é completamente estranho a eles, mas que eles reivindicam por uma concepção abstrata de nacionalidade de origem judaica. E se acham no direito de tomar as terras daquelas pessoas. Vamos analisar você sendo um cidadão de Gaza, em que esta nação, que foi criada de fora para dentro, te impõe inúmeras restrições de liberdade de ir e vir, inúmeras humilhações, inúmeras vexações. Ou então, quando ocupa os territórios, como aconteceu em Gaza, como acontece na Cisjordânia, as pessoas vivem num sistema de segregação e que são tratadas como cidadãos de segunda classe. E cada vez mais existe um processo de ocupação territorial que expulsa você daquilo que sobrou
de terra para você ocupar. E aí, num conflito qualquer que envolve o Hamas, os israelenses jogam um foguete na sua casa. Muitas vezes, num bombardeio desse, matam a sua família, assim sucessivamente. Eu pergunto para você uma coisa. Você que sofreu toda essa sorte de violência dentro do ambiente de ressentimento mútuo, você não vai ser tentado a aderir a qualquer grupo que seja contra aquilo que deu causa ao seu sofrimento, como no caso o Hamas? Veja que o Jonas Manuel, até certo ponto, não estava de todo errado em falar do sofrimento palestino. Ele não estava de todo errado em falar sobre a história do Hamas. O Hamas foi promovido pelo governo israelense para enfraquecer a Organização pela Libertação da Palestina, a Al-Fatah. Al-Fatah é um dos... Na verdade, a Al-Fatah, se não me falha a memória, é uma das facções da OLP, né? Seria o ramo majoritário, mais ou menos, né? Mas se chamava de Al-Fatah, em geral, né? Porque era esse ramo majoritário que tinha um poder de decisão maior. Seja o que for, o fato é o seguinte. Esse ressentimento se retroalimenta entre as partes, mas principalmente entre os palestinos. Porque a todo momento existe uma situação tal em que os palestinos não encontram um denominador comum. Veja, é claro que existem erros de ambos os lados, tanto do lado israelense como do lado palestino. E nenhum dos lados quer fazer concessões. Concessões significativas para o reconhecimento dos dois estados. E isso sem prejuízo, evidentemente, dos ressentimentos mútuos que eles guardam entre si. Mas seja o que for, o fato é o seguinte. Essas atitudes terroristas do Hamas não surgem a partir do nada. Não são necessariamente apenas algo próprio do caráter do mundo árabe, muçulmano, palestino, coisa parecida. Embora possamos encontrar realmente um certo elemento de brutalidade no mundo árabe, mas isso não é algo por acaso. Né? Não é uma questão de índole do mundo árabe e muçulmano. Não. É porque existem anos de opressão, de violência contra essas pessoas. Como também os judeus já fizeram muitas coisas ruins contra os palestinos. O problema, muitas vezes, desse debate, em que o Jonas Manuel vê apenas por um viés ideológico e não pelo viés humano, porque quando ele fala dos civis palestinos, dos civis libaneses, dos civis iranianos, ele não fala isso dentro de um viés moral, ele fala isso dentro de um viés ideológico como uma justificativa para a brutalidade do outro lado. Né? Inclusive, paradoxalmente, defendendo um regime teocrático como o do Irã, ele sendo comunista. Tá? Mas também, assim, quer dizer, ele não está preocupado com esse aspecto humano, moral. Ele está preocupado apenas com uma bandeira que ele adquiriu e que ele acha que vale qualquer coisa para a defesa dessa bandeira, o que é uma baita de maluquice. Mas também nós não podemos negar o fato de que os pró-sionistas também defendem um tipo de pensamento que é perigosamente parecido com o do Jonas Manuel. Ainda que com aquele papo de defesa da democracia, contra o terrorismo e assim sucessivamente, como se o Estado de Israel não surgisse pelo terrorismo. É claro que se você ouvir o Dr. Ock, ou então o André Leist, todo esse pessoal que, no meu entender, é bancado pelo Estado de Israel, ou pelo menos tem algum vínculo com o Estado de Israel, é evidente que eles não vão chamar esses grupelhos que atacaram as populações muçulmanas na época da guerra de 1940 como terroristas, mas sim como heróis que estavam simplesmente defendendo seu território contra um pretenso ataque dos árabes que não aceitaram a partilha que foi estabelecida pela ONU em 1948. Mas só que existe um problema também, né? Porque essa partilha não foi realizada consultando os árabes, que eram a maioria esmagadora da população. Vejam que a maioria esmagadora da população perdeu mais da metade do seu território só nos acordos da ONU. Então, quer dizer, o Estado de Israel foi feito de uma forma de cima para baixo pelos judeus e não pelos árabes. Os árabes não participaram dessa partilha. Então se criou um Estado de Israel ignorando as populações nativas. Inclusive, o Estado de Israel nasce com 300 mil árabes no território e uma boa parte fugiu com medo das violências dos grupos israelenses, dos grupos sionistas. Então vejam que o que eu indico para vocês é não cair tanto nesse discurso maniqueísta dos israelenses como também dos palestinos. Eu acho que ambos contribuem para o crime em algum ponto. Contribuem para a violência, para a brutalidade, etc. E nós sabemos que, embora
os ataques do dia 7 de outubro são horrendos e indefensáveis do ponto de vista moral, nós temos que entender que esse conflito não começa aí. Ele é muito mais antigo e os israelenses já fizeram coisas tão parecidas quanto. Procurem o massacre de Deir e Yassin, em 1948, o que os judeus fizeram com uma aldeia palestina. Eles fizeram a mesma coisa. Mataram criança a golpe de faca, cortaram um pedaço de pessoas, fizeram coisas horrorosas, violentaram as meninas palestinas, fizeram coisas horrorosas. E detalhe, depois de eles terem matado essas pessoas, eles espalharam pela rádio para causar horror às populações palestinas que fugiram de suas aldeias, para desocuparem através do terror. E aí eles ocuparam e criaram suas colônias. Fizeram isso. Mas claro que o Sr. Leich não vai falar isso. Claro que muitos dos defensores do Estado de Israel não vão falar sobre isso. Não vão falar sobre essas sujeiras ou essas baixezas que, de fato, o Estado de Israel fez. Ou então, como o Jones Manuel falou, sobre a violência sexual contra os palestinos. Isso é um fato catalogado, documentado. Infelizmente é um fato, inclusive violência sexual dentro das cadeias israelenses. Pessoas que são presas e são violentadas, seja por homens, tá? Seja por homens, ou até mesmo violentadas à base de cacetete no ânus, cara. Já fizeram isso com muita gente da Palestina. E não era terrorista, não. Era simplesmente o cara que protestava contra a ocupação israelense, cara. Então, da mesma forma que eu acho bárbara as opiniões do Jones Manuel, eu também acho deprimente a cegueira de quem defende o Estado de Israel de uma forma irrefletida. A todo custo. Sabe? Como se não houvesse mácula no Estado de Israel. Eu acho que cada um tem onde chorar os seus mortos, sabe? Tanto os palestinos como os judeus. E no final das contas, esse tipo de briga é tão inglório, sabe? Que você não tem como defender nada ali. É claro que eu vou discordar de muitos epítetos que se dá ao Estado de Israel, Estado nazi-fascista, Estado racista e tudo mais. Isso aí é uma simplificação muito da vagabunda do Jones Manuel. Eu diria assim, não, pera lá, o Estado de Israel é um Estado que sim, que tem problemas com a questão do etnocentrismo, tem sim, claro, tem sim, tá? Tem sim. Porém, é um Estado, ou pelo menos poder dizer que a sociedade israelense é uma sociedade muito dinâmica, é uma sociedade muito criativa, é uma sociedade também que tem suas qualidades. Então, querer reduzir Israel a uma caricatura para desumanizar Israel, isso me parece tão contraproducente como também desumanizar os palestinos. Existe um processo de desumanização mútua de ambos os lados. Quem é anti-Israel vê Israel como um demônio na terra. Claro que tem muitas coisas realmente que podemos dizer que são demoníacas. Mas isso não comporta a sociedade israelense como um todo, que é uma sociedade complexa, é uma sociedade multivalente, é uma sociedade de intensos debates, assim sucessivamente. É uma sociedade que, em muitos aspectos, lembra a nossa civilização do Ocidente. Mas, por outro lado, a gente também não pode tratar os palestinos como se fossem párias, porque talvez eles não sejam os nossos padrões de cultura e sociedade política. Existe muito isso. Olha, nós somos a democracia liberal, então nós temos o direito sacrossanto de massacrar esse povo. Não é bem assim. Há de convir. Então vejam que, da mesma forma que existe o radicalismo da defesa irrefletida da democracia liberal, por outro lado, existe também o ódio à democracia liberal que Israel representa com todos os defeitos que essa democracia liberal tem. Então, muitas vezes o Jones Manuel, quando tem simpatias pelo Hamas, ou então por certos grupelhos muçulmanos radicais, é porque no fundo, ele tem uma índole de uma personalidade autoritária. Porque mesmo com todos os problemas que Israel tem, nós podemos dizer também que Israel é uma sociedade onde a opinião pública é muito mais livre, onde há intensos debates sobre esses assuntos. Inclusive, muitas coisas que eu tive de tomar posicionamento contra o Estado de Israel dependeu de debates que eu li no meio judaico. Então, quer dizer, a sociedade israelense pode sim ser passivo de críticas duríssimas sobre aspectos de racismo, de discriminação contra os palestinos, de políticas que são brutais contra os habitantes da Cisjordânia, de Gaza e assim sucessivamente. Claro, isso aí é evidente. Mas também a gente não pode cair, sabe, nesses estereótipos, porque esses estereótipos são desumanizadores.
o senhor Jones Manuel se usa desse estereótipo para desumanizar os israelenses como um todo, quando na verdade é um problema de uma tendência política que surgiu e que cresceu justamente por uma atitude que, no meu entender, foi extremamente burra dos palestinos. Ou seja, um grupo que quis fabricar o caos e acabou tendo o caos, acabou dando os pretextos para que os radicais do governo israelense agissem da forma como agiu. E aí, senhor Jones Manuel, o senhor vai apoiar o Hamas? Eu até entendo que um palestino possa ver no Hamas uma espécie de meio para resistir, entre aspas, os israelenses, mas nós estamos percebendo que os mecanismos foram abertamente desastrosos. Desastrosos não só pela violência, não só pela crueldade, mas também pelo fato de que deu o pretexto necessário que os radicais israelenses queriam, que os radicais sionistas queriam. Ou seja, destruir Gaza, pulverizar Gaza, estigmatizar toda a população palestina e pressupor a ideia de que a expulsão da população palestina dos seus territórios seria uma solução viável para resolver os problemas de Israel. Meus parabéns, radicalismo mais burro do universo, mais estúpido, que no final acabou destruindo a causa palestina. No meu entender, a causa palestina foi totalmente destruída com essa ação do Hamas. Eu penso que a defesa do Hamas pela esquerda é similar à defesa da direita pelo bolsonarismo, ou então a defesa da esquerda pelo lulismo. No caso da direita é até pior, porque o Bolsonaro só perde, mas mesmo assim eles querem afundar. É a mesma coisa. O Hamas só perde, mas muitos palestinos também querem afundar junto com ele. Então, o que adiantou? Não adiantou absolutamente nada. Então, no final das contas, não resolveu nada. Só piorou a situação. Só piorou. O radicalismo só piorou. Porque, vamos analisar por uma outra lógica. Se o pessoal acha que vai resolver apenas pelos meios de violência, como o João Manuel está falando, que vale todo tipo de resistência, então aqui já foge do viés racional para o viés da força bruta pura e simples. Bom, se a resistência palestina se propõe a fazer qualquer coisa, todos os mecanismos de violência possíveis, então o discurso racional vai por água abaixo e que vença a lei do mais forte. E quem é o mais forte dessa história? É o Estado de Israel. Então pronto, então logo o Estado de Israel ganhou e vocês palestinos perderam. Simples assim. Não é? Vamos ouvir aqui as besteiras do cara aqui, vamos lá. Todos vocês escutem que ele defende o estupro de mulheres e bebês. O estupro de mulheres e crianças. E dessa vez, o enfesadinho aqui pegou em bomba, porque caiu na minha armadilha. E ele admitiu pela primeira vez que ele defende isso. Pra mim, agora, olha no meu olho. Você é um lixo humano. Você é lixo. Você não merece o respeito de ninguém. Porque, pra mim, quem defende estupro de mulher é lixo. E sabe o que é que eu defendo pra gente feito você? Pena de morte. Porque, pra mim, quem estupra mulher e criança tem que morrer. Você consegue entender isso eu olhando no seu olho e tem a coragem de olhar no meu olho? Observe uma coisa interessante sobre a declaração de Jones Manuel. Ele passa mais ou menos 4 minutos sem querer responder a pergunta objetiva do seu rival, se ele defende práticas de estupro. Então ele reduz tudo aquilo a qualquer tipo de resistência legítima. Aí eu fico me perguntando cá com meus botões quando ele dá essa resposta a uma pergunta bastante objetiva em que ele não afirma claramente o que seria todas as formas de resistência, mas ao mesmo tempo quase que endossando, né, a proposição da pergunta. Quer dizer que o que o Hamas fez com essa mulher judia que foi sequestrada e que foi estuprada por mais de 60 homens é, nas palavras do João Manuel, resistência. Né? Resistência. Aí eu fico aqui me perguntando cá com meus botões. Será que o senhor João Manuel seria capaz de fazer isso? Porque o que ele está propondo, basicamente, ainda que de uma forma muito sutil, ainda que ele não afirme, ou pelo menos ele não se comprometa com o teor da pergunta, é de que qualquer tipo de violência é válida, inclusive violência sexual contra mulheres e crianças. E veja que é uma tônica, principalmente dos grupos terroristas do século XIX, pressupor que se você está envolvido numa causa, vale tudo pela causa. E isso se aplicaria, sei lá, aos grupos terroristas russos do século XIX, ou então aos grupos do século XX, e mesmo
poderia ser o Irgun, poderia ser o Lehi, poderia ser o Hamas, poderia ser o Hezbollah, poderia ser a OLP e assim sucessivamente. Quando você participa desses grupos de teor terrorista, uma coisa que esses grupos te obrigam é a despersonalização moral. É o fato de que se os fins justificam os meios, então logo vale qualquer coisa em nome da causa, em nome do benefício da causa, ainda que esses métodos sejam imorais, desumanos e bizarros. E aqui nós temos uma contradição básica do discurso do Jones Manuel. É ele alardear o genocídio de Gaza, ele alardear a violência sexual dos soldados israelenses contra as palestinas, a matança de mais de 100 crianças numa escola do Irã, e ao mesmo tempo defender atos de violências que são similares do outro lado de quem está na guerra, digamos assim, no conflito contra os israelenses. Então vejam que o apelo dele sobre direitos humanos é um apelo seletivo. E mais além, eu poderia pegar um gancho de duas mulheres de esquerda, aquela tal de Sardá, acho que é Carolina Sardá, acho que é o nome dela, uma feminista aí, comunista, junto com aquela gordinha do PSTU lá, em que elas foram confrontadas com o Vilela, no programa do Vilela, do Inteligência Limitada, a respeito da violência sexual contra as mulheres judias nos ataques do dia 7 de outubro, e elas deram a entender que eram condescendentes com a violência sexual. Olha só que coisa curiosa, essas duas dondocas que se dizem feministas, defensoras da mulher e blá blá blá, estavam nada mais nada menos do que recusando o direito das mulheres judias de terem a sua incolumidade sexual protegida. Então, assim, sabe, são pessoas de uma bizarrice moral absurda. E eu acho que até mesmo a pergunta desse cidadão foi mal direcionada. Porque o que significa resistência, segundo a observação do senhor Jones Manuel? E isso porque eu acho muito curioso que esse pessoal comece a falar de direitos humanos, contra o genocídio, assim sucessivamente, quando nós analisamos que a ideologia do senhor Jones Manuel, da tal da Caroline Sardá, daquela do PSTU, ou mesmo do Breno Altman, que é pró-stalinista, digamos assim, são ideologias e sistemas políticos que levaram ao extermínio de categorias sociais inteiras de pessoas. Quer dizer, qual é a moral que esse pessoal tem para falar de genocídio em Gaza, quando na verdade a ideologia deles preconiza o genocídio? E mais além, o que eles propõem contra o Estado de Israel também é genocidário em algum ponto. Porque na prática, quando se fala da criação de um Estado palestino em cima do Estado de Israel, isso só é possível através do quê? Através da guerra e da expulsão da população judia. Então não há muita solução em torno disso na proposta deles. A proposta deles é revolucionária e a proposta deles é terrorista, só que do lado oposto. E é impressionante que, claro, não é somente um problema da esquerda, é também um problema da direita. Vejam agora a tendência do Estado de Israel de patrocinar viagens de influencers, de pessoas que dão palpites sobre a situação. E é interessante o grau de ingenuidade de achar que o Estado de Israel não vai cobrar pelo preço da viagem. É mais além do que isso. É a falta de senso crítico da própria direita no que diz respeito a um tipo de passionalismo político que é completamente irracional na prática. Porque essa ideia de que nós temos que defender Israel por causa da democracia, tudo bem, a gente pode ser até defensor da democracia, mas as políticas israelenses contra os palestinos não são nada democráticas, digamos assim. Ou mais além, da mesma forma que a esquerda tem os seus critérios seletivos de moralidade, a direita também os tem. Eu me lembro muito bem que quando eu participava muito desse movimento neocon, em nome dessa coisa chamada democracia, se justificava as piores barbáries políticas no que diz respeito à geopolítica norte-americana, e em particular a invasão do Iraque. Hoje em dia nós sabemos que a invasão do Iraque foi provocada por uma mentira. Os Estados Unidos inventaram um pretexto para derrubar o regime de Saddam Hussein. Não que o regime de Saddam Hussein seja grande coisa, pelo contrário, é um regime perverso, era um regime desumano, um regime brutal e assim sucessivamente. Só que as motivações americanas para a invasão do Iraque não foram pelo gênio dos olhos dos iraquianos
ou pela preservação da democracia ou coisa parecida. Foi uma razão geopolítica, só que eles não pensaram nas consequências de derrubar Saddam Hussein. Porque derrubando Saddam Hussein, você cria um vácuo para um tirano pior. E hoje o Iraque está completamente destruído, como a Síria está destruída. Quantos neoconservadores, quantos esses defensores do Estado de Israel nunca pensaram na possibilidade de que derrubando o regime de Assad se colocaria alguém da Al-Qaeda no poder? Então eles são levianos, são irresponsáveis, são até românticos. Por que a democracia liberal? Como se a democracia liberal não cometesse crimes, como se a democracia liberal não tivesse interesses econômicos, políticos, que pudessem inclusive suplantar os interesses de povos que têm uma situação econômica ou política muito inferior. Claro, as nações árabes são nações fracas do ponto de vista militar e econômico em relação ao Ocidente. E é evidente que o interesse geopolítico ocidental não é expandir a democracia no Oriente Médio. E mesmo assim, a ideia da expansão da democracia já se torna por si só também problemática. Porque será que as culturas do Oriente Médio, de fato, entendem o modo e o sistema político democrático? Será que isso é viável dentro do mundo oriental? É uma incógnita. Então, quer dizer, nós observamos também no discurso da democracia liberal um certo cinismo. No discurso da democracia liberal, uma certa fajutice, uma certa farsa. Porque, na prática, em 20 anos de política americana no Oriente Médio e até mesmo política israelense, foram extremamente destrutivas para o mundo árabe. Destruíram o Iraque, destruíram a Síria, destruíram o Líbano, estão destruindo Gaza, estão destruindo a Cisjordânia e assim sucessivamente. Como também aquela maluquice da Primavera Árabe quase destruiu o Egito. Quase fez o Egito cair na mão da Irmandade Muçulmana. Se não fosse o golpe de Estado do exército egípcio, que tem uma tendência um tanto nasserista, um tanto até baatista, embora não seja sido do partido Baath, mas é muito semelhante ao partido Baath, da Síria e que era também do Iraque. Se não fosse o golpe de Estado de um regime secular contra um regime que seria teocrático, o Egito estaria em mãos inimigas. Então vejam que é uma coisa completamente irracional nesse sentido. Isso porque é preciso relembrar, o Hamas é uma criação israelense. Os judeus destruíram a OLP, que era um grupo laico, e que, segundo o Jones Manuel, era marxista-leninista. Na verdade, a OLP é uma criação soviética. Só que a OLP acabou se tornando um partido de tendência mais nacionalista do que outra coisa, abarcando inclusive cristãos palestinos. Então, meus caros, eu penso da seguinte forma: nós temos que ter muito cuidado com esses passionalismos políticos. Coisas que não são da nossa alçada cultural, não são os nossos problemas. E nós temos que ver com muito ceticismo tanto a posição dos judeus, como também a posição dos palestinos. Não é essa posição irrefletida de achar que um detém o monopólio da razão e o outro detém o monopólio da maldade. Se observarmos, por exemplo, a visão de quem defende o Estado de Israel, é uma visão completamente maniqueísta. Uma visão, inclusive, seletiva de pressupor que tudo que os americanos fazem, tudo que os israelenses fazem é praticamente sagrado, não pode ser questionado. Mesmo que nós estejamos testemunhando uma das piores brutalidades dos primórdios do século XXI, que é realmente a destruição de Gaza. Com todas as implicações que houve do Hamas e assim sucessivamente. Tá? Mas, por outro lado, você tem a esquerda, que tem um viés totalitário na sua essência, um viés radical, um viés que acha que tudo pode se resolver pela violência. E aí nós temos esse idiota, esse paspalho do Jones Manuel, dizendo que tudo vale na resistência palestina. Nada é questionado do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, assim sucessivamente. E eu acho interessante esse pessoal monopolizar o discurso dos direitos humanos, quando na prática eles defendem regimes que são extremamente brutais e são violadores de direitos humanos. O Hamas, por exemplo, não é um exemplo de defesa dos direitos humanos. O Irã, o regime iraniano, tampouco. E muitos por aí. Vamos ver o que esse cara vai terminar de falar. Ou é frouxo, porque eu tô olhando no seu olho aqui. Lixo feito você merece pena de morte. Porque você define estupro de criança, estupro de mulher. E tá rindo
do estupro de criança e de mulher, e de uma mulher que eu mostrei aqui, que passou 1 ano e 2 meses sendo estuprada e que ficou completamente destroçada. Então você, meu irmão, você é lixo. Você é lixo. É pena de morte que eu defendo para você. E se tem uma coisa que eu vou atrás, é saber se você deve ser responsabilizado pelo que você acabou de admitir aqui. E você defende estupro de mulher e de criança. Isso é um lixo. E eu falo olhando no seu olho. Porque eu, Eduardo Moura, ao contrário de você, eu fui criado por homens e mulheres de respeito. E ao contrário de você, eu tenho coragem de olhar no olho de um cabra safado feito você é. Você é um nojento. Você é uma escória. Você é a escória da humanidade. Porque para mim, quem estupra a mulher, quem defende estupro de mulher e quem estupra a criança é a escória da humanidade. E tem que morrer. Você consegue compreender isso olhando no meu olho? Ou você é frouxo para não olhar no meu olho? É frouxo, né? Olhe no meu olho, meu irmão. Tô falando com você. Tem um homem falando para você aqui. Tem homem não. Homem não. Aqui tem um homem que é capaz até de impedir que você faça uma merda com uma mulher. Testa. Tempo. Vamos lá, Jones, gente. 2 minutos de pergunta. Gente, Eduardo Moura, aqui no Recife Ordinário, disse que ele luta contra denúncias falsas de estupro e de violência contra a mulher. Aqui o próprio Jones Manuel fugiu da linha. Porque ele falou uma baita de uma merda mesmo. E eu vou ser bem sincero. Esse senhor Eduardo Moura, fazendo algum tipo de adaptação que ele fala, não está de todo errado em fazer esse julgamento moral. Embora, claro, eu acredito que ele não tenha muito conhecimento da situação Israel-Palestina. Porque vamos fazer uma seguinte recapitulação. A violência, infelizmente, é generalizada de ambos os lados. E se nós temos uma postura minimamente decente, é simplesmente recusar a violência de ambos os lados. Recusar isso. Nós não podemos aceitar que mulheres judias sejam violentadas, sejam torturadas da forma como foi descrita nesse vídeo. E também não podemos permitir que mulheres palestinas sofram dessa mesma violência. O que vale para a mulher palestina, vale para a mulher judia. Vale para qualquer mulher. Nenhuma mulher tem que sofrer violência sexual. Ponto. E não existe essa história de ideologia que o senhor Jones Manuel está usando, que todas as formas de resistência são válidas. Tá, então, se de repente for uma forma de resistência da população palestina, eles terem força militar o suficiente para violentar todas as mulheres judias de Israel, então isso é válido segundo a lógica do Jones Manuel? É uma lógica perversa mesmo, é uma lógica bizarra, é uma lógica bárbara. E o senhor Jones Manuel mostra um grau de inferioridade moral que é inquestionável. Que é inquestionável. Um homem deplorável. Eu nunca tive respeito por esse cara. Pra mim ele é um parlapatão, um falastrão. E eu acho que grande parte desses radicais de YouTube, quando falam muita merda, basta um milico do doicode, tá? Não vou nem falar de um sujeito, sei lá, da KGB, do Mossad, que eles são violentíssimos. Esse pessoal do Mossad também não é fluxicheiro não, viu? Eles fazem cada coisa. Mas bota lá, sei lá, um sujeito do doicode da época do regime militar, dá uns tapas na cara do Jones Manuel que ele fica pianinho, entendeu? Veja, eu não tô defendendo tortura aqui do regime militar, tá? Não me entendo dessa maneira. Não tô defendendo isso. Eu tô falando apenas o que acontece muitas vezes com esse pessoal de muito bafafá, sabe? De muito radicalismo. Quando o radicalismo pesa no rabo deles, tá? Quando o cacetete entra na bunda deles, aí eles são os primeiros a virarem cachorrinhos. Eu já vi muito radicalzinho assim, sabe? Muito radicalzinho assim. Não sei o que, tem que prender, arrebentar, matar, fazer não sei o que. Mas quando o açoite arregaça no lombo deles, meu amigo, eles são umas moças. Tá? Eles são umas moças. Vamos ver o besterol, vamos ver a besteira. Eu pergunto, é a terceira vez que eu lhe pergunto. Qual é a base de dados? De onde é que você está tirando sobre quantidade de denúncias falsas? Você falou aqui no Recife Ordinário, tá subindo para minhas redes sociais o corte. Quer dizer que não existe denúncia falsa? Não existe denúncia em que uma mulher pode fazer falsa comunicação de crime? Veja que aqui nós temos uma disparidade moral do discurso. Se o vereador Eduardo Moura afirma que há possibilidade de denunciação caluniosa de mulheres contra homens, como de fato foi que aconteceu recentemente, inclusive de uma pré-candidata a deputada estadual pelo PL, uma mulher que bateu no entregador de imóveis e tentou forjar uma cena de crime,
Eu acho que isso é bastante diferente do ponto da escala moral de um sujeito que diz que dentre as táticas de resistência de um povo contra outro é a violência sexual contra mulheres e crianças. Aqui nós vemos um grau de hipocrisia e um grau até patológico de juízo moral. Porque na prática, vamos ser bem sinceros, será que o Johnny Manel está preocupado realmente com as mulheres? Ou ele está preocupado com uma afirmação para fugir da merda que ele falou? Porque ele foi colocado na parede. Você defende ou não violência sexual contra mulheres? E o sujeito cita um caso. E aí dizendo, todas as formas são válidas. Inclusive praticar violência sexual coletiva contra essa moça. Olha, Johnny Manuel, nós temos que realmente informar você. Você é uma das criaturas mais desprezíveis da internet. Você conseguiu se tornar uma das pessoas mais repugnantes, mais baixas e mais indignas do ponto de vista moral que eu já vi na internet. Você não tem nem a cara de pau de se desculpar pela merda que você falou. Primeiro porque você faz um paralelismo. Se o soldado israelense faz violência, então a violência oposta também é válida. Quando, na verdade, o juízo moral nos exige que os civis de ambos os lados sejam poupados, porque eles não têm uma participação direta em algum tipo de conflito. Mas você, como um demagogo que demonstra ser, aí agora você diz que defende as mulheres, pressupondo que não exista possibilidade de denunciação caluniosa ou de falsa comunicação de crime, que seja. É muita hipocrisia, é muita demagogia, é muita porquice para alguém ouvir um sujeito como esse. Um sujeito desse é um desqualificado total. Vamos lá. Eu luto. Ô, Eduardo, bora, vamos, Eduardo, vamos, tá, já tá. Não vai respeitar quem estupra mulher, não. Não, mas ele não estupra mulher, não. Irmão, tu vai defender o cara? Não. O cara disse que defende estupro. Não, mas você tá dizendo aqui ao vivo que ele estupra mulher, acabou de sair. Defendendo o cara que Eduardo, defende mulheres e Eduardo, crianças serem estupradas. Eduardo, ó, desde o Desculpa início. aí, Gabriel. Não, Foi mal, desculpa, Não, pera lá. Se o Johnny Manuel faz violência sexual com mulher ou não, eu não sei. Mas resta saber se, já que ele disse que qualquer forma de resistência é válida para um grupo terrorista, e se dentre as formas de resistência há permissão para a violência sexual contra mulheres e crianças, a gente se pergunta, será que o senhor Johnny Manuel seria capaz de fazer isso? Aqui fica uma incógnita, porque é uma pergunta que se faria para o senhor Johnny Manuel. O senhor seria capaz de fazer isso? Porque o senhor está propondo defender um grupo terrorista. É um grupo terrorista, porque é um grupo que tem como tática espalhar o terror contra a população civil. Aí ele vai falar, não, mas o Estado de Israel faz isso. Sim, não estou negando. Quem é que está negando isso? O Estado de Israel também faz táticas terroristas contra a população palestina. Isso aí é inegável. Mas aí que tá. Se você é contra o terrorismo de Estado, vamos também partir do fato de que o Hamas representa um governo, que é o governo de Gaza. E também eles têm táticas de terrorismo de Estado, porque eles são o poder dominante em Gaza, contra a população israelense. Então, logo, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Mesmo que a gente possa usar essa baboseira de opressor e oprimido, qualquer pessoa que faça de violência contra uma pessoa inocente, para mim é opressora, todas elas. Pode ser uma situação de subalternidade, pode ser uma situação de sujeição, que seja. Mas abusar sexualmente de mulheres e crianças é abusar de pessoas vulneráveis que, a princípio, não têm condições de fazer mal a você. Podemos até deduzir do fato de que no exército israelense há mulheres. As mulheres servem no exército israelense, as mulheres são soldadas do exército israelense. Na verdade, o povo israelense em geral é totalmente armado, né? É treinado para usar armas. Tá? Mas seja o que for, se nós quebrarmos o paradigma daquelas pessoas que não podem reagir contra você, e você acha que por conta de um estereótipo em que você se coloca como oprimido, você tem o direito de oprimir, então na prática você não é menos filho da puta do que aquele que você diz te oprimir. Você está sendo tão filho da puta quanto, porque no poder você vai fazer a mesma coisa. É o que eu reitero aqui, os judeus fazem a mesma coisa que fizeram contra eles. Eles sempre se posicionaram como um povo oprimido. Mas quando tiveram poder,
demonstraram ser os verdadeiros escrotos que eles são. Então pronto. Por que a população palestina seria diferente? Com o grau de ressentimento que guarda da população judia. Por que eles seriam diferentes? Já que os métodos deles, do ponto de vista político, são muito mais até autoritários do que acontece, por exemplo, no Estado de Israel. Porque, querendo ou não, o Estado de Israel tem ativismo político, o Estado de Israel tem ONGs, o Estado de Israel tem todos os aspectos que nós podemos falar de uma sociedade civil. E de uma sociedade civil que tem certas liberdades públicas e que são exercidas. No mundo árabe, isso não existe. No mundo árabe, você tem uma tendência à autocracia. Veja que ser democrata ou ser autocrático não é uma justificativa você matar as pessoas daqueles povos. Porque este é muitas vezes o argumento perverso daqueles defensores da democracia liberal. Em nome da democracia liberal, vale destruir povos inteiros. Isso é uma loucura também. Isso é uma maluquice. Mas aí o João Manuel queria apelar ao fato de que, se o vereador afirma que há mulheres que possam fazer denúncias falsas contra homens, isso é um fato. Isso é um fato. Claro que isso pode ser usado como instrumento. Quantas mulheres não são ressentidas? Quantas mulheres não odeiam seus namorados, seus maridos, por alguma razão que muitas vezes não é nem culpa deles, mas sim culpa delas? Desequilibradas emocionalmente, manipuladoras. Não, mas essa mulher não existe para o João Manuel. Essa mulher não existe. É aquela história. Violentar sexualmente não de uma causa pode, tá? Agora, questionar se mulheres podem fazer denúncias verdadeiras ou falsas, não. Aí você é machista. Vai entender a lógica esquizofrênica, a lógica moralmente distorcida desse sujeito? Bom, aqui nós vamos ver um bate-boca, mas vamos finalizar aqui o meu vídeo. Olha, meus amigos, é o seguinte. Infelizmente, a extrema esquerda cresceu muito por conta das maluquices do bolsonarismo, do fracasso da direita brasileira. A direita brasileira não tem nenhum projeto político para o país. O projeto, na verdade, é simplesmente ficar refém de uma família de desequilibrados, de pessoas completamente disfuncionais, como a família Bolsonaro, que vão de crenças do tipo, desde terraplanismo até cloroquina cura, né? E sem prejuízo também dos delírios messiânicos que há sobre uma figura que, convenhamos, completamente insignificante como Jair Bolsonaro. E muita gente ressentida acabou caindo no canto da sereia de pessoas como João Manuel, ou então poderia ser o Gustavo Machado, poderia ser o Breno Altman, e assim sucessivamente. Muitos outros aí de esquerda, ou mesmo Elias Jabbour, etc. A gente não vai negar que eles são pessoas extremamente bem articuladas. O Elias Jabbour, por exemplo, ele não é um cara burro, ele é um cara que tem leitura. Ele é um cara que eu posso dizer que ele já jantou muito liberal num debate. Por quê? Porque esses liberais são tudo panfletários, eles não leem sobre economia real, eles não têm conhecimento histórico, não tem nada. O Elias Jabbour, pelo menos, sendo um marxista, ele tem uma análise conjuntural muito mais sofisticada do ponto de vista sociológico do que esses ameboides aí liberais aí que só falam besteira do tipo menos Marx e mais Mises. É só nisso, ficaram nisso. Então, a esquerda se aperfeiçoa, a extrema esquerda se aperfeiçoa mais ainda, e vocês não se deram conta disso. Vocês da direita acham que estão debatendo com pessoas como aquela militância meio burra que o Mamãe Falei tirava sarro. Hoje em dia é um pouco diferente. E mesmo assim, eu acho que a extrema esquerda é muito estúpida em muitos aspectos. Veja, é bem articulada, fala bem, tem um certo grau de conhecimento, mas ao mesmo tempo também tem um certo grau de estupidez. E a estupidez provém justamente de uma defesa ideológica completamente absurda. Uma defesa ideológica que coloca o plano do projeto político no âmbito até maquiavélico, no âmbito até de uma desproporção do ponto de vista ético e moral. Antes de acabar aqui, eu estava vendo o Gustavo Machado atacando o Thiago Braga. Sinceramente, quer dizer, o problema do Thiago Braga é não seguir os critérios trotskistas do senhor Gustavo Machado. E eu acho até patético o Gustavo Machado defender a Revolução Russa, porque, como sendo um trotskista, ele é o partido dos fuzilados. Ele é o partido dos fuzilados. O partido que Stalin mandou matar. E por quê? Porque quem ganhou a Revolução foram os opositores do trotskismo. Ou melhor, foi Stalin e os stalinistas. Os stalinistas ferraram com os trotskistas. E mesmo assim, o Gustavo Machado ainda se condói quando alguém fala
da brutalidade da Revolução Russa. Claro, só se fala da brutalidade da Revolução Russa ou do que aconteceu posteriormente quando o chicote cai no lombo dos trotskistas. Quando não cai nos trotskistas, mas no cu de todo mundo, aí tá liberado. Tá liberado pra botar no cu de todo mundo. Quando é no cu do Gustavo Machado, quando é no cu do Jones Manuel, eles são os primeiros a chorar. Eles são os primeiros a falar de revolução traída. Eles são os primeiros a ficar lamentando. Ai, meu Deus do céu, não era isso que a gente queria. Vá se fuder, vá pra puta que pariu, meu caro. Então, meus amigos, um grande abraço.